dia para você que está acompanhando a Rádio Minuano 104.9. Nós estamos também, a partir de agora, ao vivo pelo Facebook Rádio Minuano Sarandi. E é com imenso prazer que a gente retoma o Prosa sobre a Vida, um quadro que já estava na nossa grade de programação. Deu uma pausa e retomamos agora com um adendo. Prosa sobre a Vida, inquietações. E eu recebo mais uma vez a psicóloga Carolina Zandoná Fornari para a gente debater esses temas ligados à psicologia humana. Tudo bem, psicóloga? Tudo bem, Alexandra? Bom dia. Bom dia aos rádio-ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Para mim também é uma alegria estar aqui novamente com este quadro agora atualizado. Acrescentamos inquietações, porque é disso que nós vamos falar, das inquietações da vida. E a ideia é produzir boas inquietações, porque aqui essas inquietações rendem boas prosas. Rendem boas prosas e, inclusive, vamos deixar, o canal aberto para as pessoas nos mandarem também os seus questionamentos. Daqui a pouco vai se identificar com algum tema, tem alguma dúvida, o pessoal pode fazer essas perguntas pelos comentários do Facebook. Nós disponibilizamos o programa posteriormente também no nosso YouTube e nas redes sociais, no direct aí, tanto da psicóloga quanto da Rádio Minuano, também podem nos enviar. Mas para quem está chegando agora, não acompanhava o nosso quadro anterior, apresente a psicóloga, Para quem está acompanhando aí pelas redes sociais, pelo rádio também, quem é a psicóloga Carolina Zandoná? Alexandra, então eu me chamo Carolina Geinara Zandoná Fornari, eu sou psicóloga, faço a minha formação em psicanálise no projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades de Passo Fundo, que é uma instituição que forma psicanalistas, uma instituição séria com um rigor teórico de um aprofundamento nos temas humanos e também muito sensível às questões humanas, Essa é por isso se chama Humanidades. E aberta a dialogar com a comunidade, com diferentes áreas, e esse também é o sentido no nosso programa, que possamos dialogar com as pessoas, chegar até as pessoas, compartilhar inquietações, desassossegos, e esse é o teu convite, Alexandra, que a gente possa partilhar dos desassossegos. A gente quer escutar os nossos radio-ouvintes e saber aquilo que tem inquietado. Eu, então, trabalho aqui em Sarandi, Passo Fundo, tenho um braço do meu trabalho no consultório, atendo crianças, adolescentes, adultos. Trabalho também com uma equipe interdisciplinar na Clínica Semear e tenho um braço do meu trabalho na educação. Essas são nesse momento, por onde eu ando, onde eu construo a minha trajetória profissional, de estudos, de pesquisa. Esses são os temas que me inquietam. A condição humana, a infância, a vida. E é sobre isso que a gente vai compartilhar aqui também. Falando, das inquietações. Prosa sobre a vida, inquietações. Por que essa decisão de trazer esse adendo? Como a gente poderia introduzir para as pessoas também entenderem um pouquinho o que são essas inquietações, Qual foi a motivação, assim, para a gente... Porque as inquietações, Alexandra, fazem parte do ser humano. Não é possível viver uma vida que vale a pena sem inquietações, sem nos desassossegarmos, sem nos questionarmos. Uma vida que tem sentido tem sim inquietações. E são essas que vão nos levar a revisitar os nossos caminhos, a nossa história, a nos projetar adiante. São poder dar espaço a essas inquietações. Muitas delas não são simples, nós vamos percorrer aqui alguns temas bastante difíceis e bastante sensíveis ao ser humano, mas que fazem parte da vida, E a ideia é que a gente possa, então, abrir e discutir essas inquietações humanas. Para as pessoas já irem se familiarizando, são coisas intrínsecas, situações intrínsecas ao ser humano, Todos nós temos inquietações aí na vida, mas eu gostaria que tu citasse alguns exemplos, assim, psicóloga, de que a gente poderia prestar atenção para trabalhar. Alexandra, a vida em si, ela é recheada de inquietações. E na vida também existe a morte, o adoecimento, o sofrimento, o limite. E a morte é uma das questões mais sensíveis para um ser humano.
a finitude, que a vida é finita, que a gente tem um tempo limitado nesse mundo e que esse tempo é nosso. Ninguém pode vivê-lo por nós, atravessar aquilo que nós precisamos atravessar, e ninguém vai atravessar a morte por nós, né? São questões que a gente se depara. Muitas vezes a gente vive a vida sem pensar na morte, né? Mas há momentos da vida em que esse tema se coloca em pauta, como num adoecimento físico, como num momento de perda de alguém, de luto. E esse contato com a morte, esse contato com a finitude da vida, que é de todos, nos pode render boas reflexões, né? E sobre isso a gente pode também conversar. O que é possível aprender com o adoecimento, com a finitude, né? Com o limite da vida? Uma das coisas que é possível aprendermos é que, de fato, a vida é finita. De fato, a vida tem as suas limitações, e entre elas é a morte. E é difícil lidar com limitações, né? Porque a gente pensa sempre no lado positivo, em projetos, em sonhos, mas é também necessário pensar nessa parte, né? Que faz parte, que é preciso que a gente possa esperar, nos projetar, nos lançar adiante ao futuro, mas também é um aspecto da vida que é os próprios limites. E o maior deles, a questão mais sensível para um ser humano, é a morte. E a gente se depara com isso mesmo que atravessando em algum, né, transpondo um adoecimento, se depara com essa ideia de que a finitude pode estar muito próxima. E às vezes é um choque, né? Porque como a pessoa nunca pensou nesse tema, nunca refletiu sobre esse assunto, talvez daqui a pouco, como você disse, psicóloga, chega num momento de adoecimento ou que tem isso no seu âmbito familiar, né? Nas amizades. E aí, quando se depara com isso, toma um choque, né? Sofre mais. Exato. Que é o choque da vida. Porque, bom, todos sabem que em algum momento da vida nós vamos morrer. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. Mas muitas vezes a gente sabe, teoricamente, cognitivamente, sentir isso é muito diferente. Sentir que a nossa vida ou que a vida de alguém que amamos muito está muito próxima ao limite é muito diferente. Há coisas que a gente só entende quando sente, quando atravessa. E tem coisas que a gente aprende quando atravessa. Uma delas é isso, que o nosso tempo é finito. E isso produz a inquietação do que nós vamos fazer com esse tempo que é finito. Que não vamos ter, né, todos os anos do mundo para poder realizar os nossos projetos, os nossos desejos. Essa é uma das aprendizagens que é possível nesses momentos. A outra questão que é possível aprendermos quando a gente está lidando com essa bugiganga que é a vida, né? Uma colega minha usa esse termo, com essa coisa que é a vida que quebra, que precisa de reforma, que precisa de conserto, que quando não é o trabalho, é a família, é os relacionamentos amorosos, são as amizades, são as inquietações que temos conosco mesmo, que tá sempre dando algum problema. Que sempre precisa de algum reparo, algum conserto, e que a vida toda a gente passa consertando essa coisa que é a vida. É necessário ter essa salinha de bugigangas, né, na nossa vida, pra consertar. Sim, quando não é em algum momento da vida que a gente acha que toda ela tá quebrada. E que aí a gente precisa rever toda ela novamente. Sim. Né? E que faz parte do ser humano isso. Essa lida com a vida. Quando a gente está lidando com isso e que parte, né, dessa bugiganga é quebrar, e às vezes quebrar de uma forma muito grave, muito extrema, como situações de adoecimento, a gente também aprende que a gente tem um corpo. E que esse corpo, ele é limitado. Ele adoece, ele envelhece, ele começa a dar problema e que a gente precisa cuidar disso, que a gente tem um corpo. E que é esse corpo que nos permite viver nesse mundo. E precisa um cuidado. Né? Essa é uma das coisas que a gente vai aprendendo em Citações Limites.
E como isso se desmembra em vários aspectos, né? Porque conforme você foi falando, psicólogo, já pensei em várias situações aqui que nos inquietam realmente, né? Porque nessa parte de pensar que nós somos um corpo e que nós temos que dar conta de consertar algumas coisinhas ali ao longo do tempo. Esse processo também de envelhecer, né, de aceitar que o nosso corpo vai passar por mudanças, de que a nossa vida vai passar por mudanças e que a gente não é imortal, não é indestrutível, né? É falho, é humano. E isso desperta nas pessoas muitas questões e cada um vai lidar com isso de uma forma. Algumas vezes uma forma mais produtiva, mais criativa e outras vezes formas que adoecem psiquicamente. Né? Cada um vai lidar com os seus recursos diante desse corpo que é falho, que é humano, né? Que vai adoecer, que vai envelhecer. Nos ajuda também essas situações, Alexandra, a entender que também nem tudo é psíquico. Tem coisas que acontecem no corpo. Embora hajam muitas questões psíquicas que aparecem no corpo, a gente tem aí as doenças psicossomáticas, que tem doenças de repetição, doenças de pele, né? Que são doenças psicossomáticas, por exemplo, retocolite, né? Tem gastrite, tem coisas que são, sim, psíquicas que se atravessam no corpo. Há questões do corpo que se atravessam no psíquico. Porque uma doença no corpo, uma doença orgânica, dá trabalho psíquico. De entender, de elaborar essas questões que a gente está tratando, que são questões da vida, do adoecimento, do próprio contato com a finitude. E por isso talvez seja tão importante um diagnóstico, né? Porque muitas pessoas hoje em dia se autodiagnosticam, se automedicam, né? E acham que situações que deveriam ser normais, que são intrínsecas do ser humano, são algo muito maior, né? Exato. A importância de um diagnóstico psíquico com um profissional qualificado que compreende a complexidade da estruturação psíquica e do funcionamento psíquico e a importância de um bom diagnóstico médico também, né? De um bom acompanhamento e muitas vezes, Alexandra, a possibilidade de ter um profissional psicólogo, psicanalista, que acompanhe, que ajude a ver essas questões, permite que alguém possa se cuidar organicamente. Escolhendo bons profissionais, fazendo o tratamento que precisa fazer, né? Atravessando aquilo que precisa atravessar sem desviar, né? Sem se inibir diante das dificuldades da vida. Muitas vezes a possibilidade de um espaço de escuta qualificada permite que alguém possa se cuidar, inclusive organicamente. E que não é fácil, né? E que não é fácil. Que quando a gente pensa em se cuidar, nossa, é difícil. É difícil. Dá trabalho. É muito fácil falar, né? Mas atravessar, de fato, é muito difícil. E nesses momentos, uma escuta qualificada pode fazer a diferença. Como faz diferença ter uma boa rede de amigos, de pessoas que se importam, de verdade, genuinamente, que atravessam juntos, que escutam, que dizem coisas, que ajudam que alguém possa atravessar esse momento mais difícil da vida, que estão juntos. Ter bons amigos faz muita diferença, né? Outra coisa que é possível aprender nesses momentos é que família se constrói, que não são os laços de sangue necessariamente que são laços de cuidado. E que os laços de cuidado, mesmo quando são de sangue, são uma construção. Precisam dessa manutenção também, Precisam. Né? Que a gente possa cultivar esses laços, inclusive de sangue. De cuidado, de auxílio, né? De estar junto de fato. Família a gente constrói. Uma boa família a gente constrói também. Né? Uma terceira questão, talvez, que seja muito importante nesses momentos é o trabalho. Muitas vezes um adoecimento, por exemplo, impede que se possa seguir ou retornar ao trabalho. Mas na medida do que é possível, inclusive para as condições orgânicas de alguém, o trabalho é um aspecto de saúde mental, um aspecto de saúde psíquica. Poder ter um trabalho que alguém possa se sentir que aquilo que faz sentido, que aquilo que faz é importante para si, é importante para as outras pessoas. No momento difícil,
como um adoecimento grave, como um luto, a perda de alguém muito importante, o trabalho muitas vezes sustenta uma pessoa. Não só financeiramente, mas psiquicamente. O trabalho é muito importante. E claro, estamos falando de um bom trabalho, de um bom ambiente de trabalho, um trabalho que faça sentido, porque o trabalho também pode adoecer, né? Mas isso é prosa para outro programa, né? É uma inquietação. São inquietações para outra prosa, né? Exato. Nós sempre podemos aprender, né? Com esses sofrimentos, com essas inquietações que são intrínsecas da vida. A gente pode tirar boas prosas daí, né? Pode sim. Muitas vezes as situações só nos passam, mas quando elas nos atravessam, é possível aprender muitas coisas com elas. E transformar um sofrimento em tesouro, em recurso, para que alguém possa ter quando acontecer uma nova situação, da mesma forma ou de formas diferentes, transformar em tesouro próprio, né? Em recurso interno próprio. Nem todos conseguem. Mas quando é possível, rende boas prosas, boas histórias, né? E bons aprendizados. Ótimo. Isso mesmo. E, psicóloga, só pra gente encerrar, eu lembro nos outros quadros que uma coisa ficou marcada muito forte pra mim. A gente não precisa sofrer sozinhos, né? Nós não precisamos passar por isso sozinhos. Nós temos recursos, inclusive contamos com o teu trabalho também, né? Sim, Alexandra, é verdade. Não é preciso sofrer sozinho. E o sofrimento, quando compartilhado, ele pode ser transposto. E esse é o trabalho do profissional que se dedica à escuta de um sujeito, né? Um psicólogo, psicanalista, que pode escutar o sujeito na sua verdade, né? E acompanhar ele na travessia da sua vida. E na transformação da sua vida e do seu sofrimento, né? Muito bem. Esse é a nossa retomada, né, do Prosa sobre a Vida. Mais uma vez eu convido as pessoas a se sentirem, né, à vontade em comentar, em enviar a sua questão, que nós com certeza vamos trazer aqui para os próximos quadros. Nós vamos fazer esse quadro a cada 15 dias, né, psicóloga? Sempre ao meio-dia, na terça-feira. Ele também vai estar disponível posteriormente no nosso canal do YouTube. E quem quiser uma fala mais aproximada contigo, psicóloga, como faz para te encontrar? Alexandra, o meu contato, ele é 54999040458. Eu trabalho, né, o meu consultório é no Edifício Lavoro, na sala 606, e trabalho também na Clínica Semear, onde a gente trabalha de forma interdisciplinar com as dificuldades, os atrasos que acometem principalmente o tempo da infância, da adolescência. E lá, né, a Clínica Semear é no Edifício Temis, né, que é próximo ao Fórum. Muito bem, esse é o Prosa sobre a Vida, Inquietações. Eu sou a Alexandra Lieve, recebendo sempre a psicóloga Carolina Zandoná Fornari.